O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Podemos sentar-se. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Queridos irmãos e irmãs, neste dia da Bíblia, último domingo de setembro, 26º domingo do tempo comum, somos chamados a refletir sobre uma realidade. Nós não podemos delimitar a ação de Deus. Não podemos achar que Deus só age através de uma pessoa, só age só em um determinado grupo, só age na sua família, só age na sua vida. Não podemos restringir, colocar limites à ação de Deus, achar que Ele só age só ali, naquele lugar. Muito pelo contrário, Deus, Ele é o Criador de tudo e de todos. É onipresente, onipotente, onisciente, ou seja, Ele tudo pode, nada é impossível para o Senhor. Portanto, Ele pode agir como quiser. E Jesus, em certa ocasião, conversando com Nicodemos, e essa conversa nós podemos encontrar no capítulo 3º do Evangelho de São João, Jesus vai dizer bem claro para Nicodemos: olha, meu caro, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, Deus é livre. Ele pode agir como Ele quiser, em quem Ele quiser, onde Ele quiser e de que forma Ele quiser. Uma vez então que sabemos disso, nos deparemos com a primeira leitura dessa liturgia dominical, retirada do capítulo 11 do livro dos Números. Portanto, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, faz parte do Pentateuco, que é a lei judaica, a famosa Torá. E nesse contexto da primeira leitura de hoje, Moisés está com o povo hebreu em marcha rumo à terra prometida. E é aquela coisa, né?
Moisés estava lá desde o Egito, liderando aquele povo e organizando todo mundo e falando o que todo mundo tinha que fazer e tudo mais. Só que Moisés é um cara só. E o povo, à medida que o tempo ia passando, os anos iam passando, as mulheres iam engravidando, então a cada ano que passava o povo aumentava cada vez mais. E Moisés continuava sendo um só. Até que lá pelas tantas, Moisés vai olhar para cima e falar: Senhor, como é que é? Você vai me deixar sendo um só para governar esse povo todo aí? Não dá. Você faz alguma coisa por mim, né? E Deus falou: não, tá certo, Moisés, eu estou vendo que é muita coisa para você mesmo. Então escolha 70 homens aí da sua confiança, e eu vou então dar a autoridade de você para eles também, para que eles te ajudem a governar esse povo tão numeroso. Ah, então tá certo, beleza. Então Moisés escolheu os 70 homens, 70 anciãos, 70 homens já experimentados, idosos, para que ajudassem a ele a governar todo aquele imenso povo hebreu. E então o local combinado para que isso acontecesse foi a famosa tenda da reunião, onde Deus sempre se manifestava para Moisés. E lá na tenda da reunião, os homens foram se encontrar com Moisés para receber uma parte do Espírito de Moisés. Só que na verdade não tinham 70 homens lá, tinham 68. Faltavam 2. Quem são esses 2? O Eldade e o Medade. O que aconteceu? A gente não sabe, talvez eles dormiram muito lá no acampamento, lá, perderam a hora para poder ir lá na tenda da reunião, não sabemos. O fato é que eles ficaram no acampamento, eles não foram para a tenda da reunião. Mas para a curiosidade dos próprios Eldade e Medade, e também de Moisés e os outros, esses 2 que não estavam lá na tenda, profetizavam com o mesmo poder, com a mesma força que os outros 68 que estavam lá com Moisés. E ficou todo mundo assim perplexo, sem entender nada. Mas Josué ficou com a pulga atrás da orelha. Josué, que era ajudante de Moisés, ele percebeu então que aqueles 2 que não estavam lá na tenda começaram a falar, a profetizar e organizar o povo lá. E Josué ficou, brabo, não, isso não pode, está errado. Eles não estavam junto com os outros, então eles não podem. Por isso que ele vai chamar Moisés, no versículo 28, e vai dizer: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Manda que esses 2 calem a boca. Eles não podem falar, porque eles não estavam lá junto com os outros 68. Eles não estavam com o Senhor lá na tenda da reunião. E para a surpresa do próprio Josué, que tinha todas as boas intenções do mundo, vamos dizer assim, Moisés dá um banho de água gelada nele. Porque ele achando que Moisés iria apoiá-lo nessa indignação, Moisés, muito pelo contrário, fala com ele: tem ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Ô Josué, você acha que Deus só pode agir só naquele grupinho ali? Deus pode agir em quem Ele quiser. Na verdade, a vontade de Moisés era que não só aqueles 70 homens tivessem a autoridade de Deus, a sabedoria de Deus, mas todo aquele povo hebreu pudesse ser um povo de autoridade e de sabedoria, para que nem ele, Moisés, e nem aqueles 70 homens tivessem o trabalho de ter que ficar orientando, ensinando, falando, toda hora aquele povo que era um povo de cabeça dura. Então Moisés queria mais é que o povo todo recebesse o seu espírito em porção dupla. Mas Josué, com aquela mente fechada, podia ter todas as boas intenções do mundo, mas com aquela mente fechada, ele achava que Deus só podia agir através de Moisés e daqueles homens que estavam na tenda da reunião. Se não estivesse lá dentro, então Deus não poderia agir em mais ninguém. Josué então colocou, delimitou a ação de Deus, restringiu a ação de Deus. Coisa parecida aconteceu também no Evangelho, retirado do capítulo 9 de São Marcos. Jesus já tinha uma fama lá na Galileia,
devido às suas andanças, aos seus sermões e seus milagres, Jesus já era muito conhecido, já tinha feito discípulos em vários lugares, mas nem todos os discípulos dele, ou pelo menos pessoas que se diziam discípulas dele, nem todo mundo andava com ele. E as pessoas então começavam a pregar em nome dele, a fazer até milagres em nome dele, por que não expulsar demônios em nome dele? E lá vem João, o mais novinho, o caçula dos 12 apóstolos, cheio de boas intenções também, né? E fala: Senhor Jesus, lá no versículo 38 do capítulo 9 de Marcos, né? Senhor Jesus, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Olha só a atitude de João, igualzinho Josué falando com Moisés na primeira leitura, né? Mestre, né? A gente foi lá e proibiu, porque ele não faz parte do nosso grupo, porque ele não anda com a gente, então a gente mandou que eles ficassem quietos. E também Jesus deu uma lapada em João, como Moisés deu em Josué, né? Jesus então no versículo 39 vai dizer: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Veja, minha gente, porque essa é uma tentação constante para nós, acharmos que Deus só age no nosso grupo. Só achamos que Deus só age na nossa pastoral, na nossa capela, no nosso movimento, só naquele ambiente onde nós nos encontramos. E achamos então que Deus não pode atuar na vida de mais ninguém. Quem somos nós para colocar restrições à ação de Deus? Se Deus encontrar um coração de boa vontade, Ele vai agir ali. Seja de uma pessoa cristã católica como você, seja uma pessoa de uma outra denominação, até mesmo não cristã, bem diferente de você. Mas aquela pessoa lá de uma outra denominação, cristã ou não, pode ser uma pessoa de muito maior boa vontade do que você, que se diz cristão. Aliás, justamente por isso, eu aqui separei nessa reflexão, que algumas pessoas de outras denominações dão muitos exemplos para nós, como cristãos católicos. Separei aqui, por exemplo, os nossos irmãos protestantes. O que é que eles nos ensinam, por exemplo? E hoje é o dia dela, né? O amor à Bíblia. O amor à Bíblia. Eles leem a Bíblia. Tudo bem que algumas Bíblias são desodorantes, né? Fica debaixo do braço o tempo todo e vai para lá, vem para cá. E com esse suor, imagina como é que está a Bíblia, né? Mas enfim, eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, procuram ler ali com muito afinco. Inclusive, anteontem, sexta-feira, eu fui ao Rio de Janeiro, numa loja litúrgica, e fui numa sessão de livros, né? E estava lá, livros de teologia, grandes pensadores, né? Santo Agostinho, São Leão Magno e tal. E aí eu conversando com um vendedor, conhecido meu, falei: e aí, como é que está vendo, não sei o que e tal. E aí ele, falando comigo sobre esses livros, falou: padre, o senhor não sabe quem é que vem mais aqui comprar esses livros? Eu digo: quem? Pastores protestantes. Aí eu: como é que é? Falei: pois é, padre, porque eles estudam muito a Bíblia, e a única fonte de estudos que eles têm são os padres da Igreja Católica. Então eles vêm aqui e compram, não 1 ou 2 livros não, eles compram 20, 30 livros, para a turma inteira da teologia deles lá. Olha só, eu fiquei, boca aberta, né? Caramba! Então como é que eles estudam, como é que eles correm atrás e fazem aprofundamentos e procuram realmente fazer seminários até para estudar a Bíblia? E quando tem muito católico, que Deus me livre e guarde, hein? A última vez que leu a Bíblia nem se lembra, para poder pegar realmente e degustar a palavra de Deus, ao menos o Evangelho do dia. Segunda denominação que nos ajuda também a reforçar uma outra coisa: os nossos irmãos islâmicos, os muçulmanos. Eles nos ensinam a força da oração. Um muçulmano, ele pode estar em qualquer lugar, acompanhado de quem for, mas se deu a hora de orar para Alá,
em direção a Meca, eles dobram seus joelhos, isso quando não se prostram, e rezam sem vergonha nenhuma de quem estiver perto. Quem está perto vai rir, né? Ia lá, o mané tá rindo, tá lá, né, deitado, rezando que nem um doido. Ele não está nem aí para os outros que estão rindo dele. O negócio é, eu tenho que rezar para lá, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que falar com o Senhor. Agora vai um católico, né? 6 horas da tarde, hora da Ave Maria, é hora de rezar o terço, né? Ah, mas o terço é uma oração tão chata, tão repetitiva, vou rezar não. E é assim, né? Terceira denominação que nos ensina muito, e olha que os muçulmanos não são cristãos, diga-se de passagem. Os nossos irmãos budistas, olha, até os budistas, que também não são cristãos, têm algo a ensinar para nós. O que é que eles podem nos ensinar? Capacidade de equilíbrio. Porque lá com a meditação deles, né, no Aum, eles aprendem lá a ter a calma, a serenidade, a tranquilidade. Aí você vai falar com um irmão seu de comunidade, ô fulano, que é? A pessoa já está meio desequilibrada, né, emocionalmente. O que foi? Então a capacidade de equilíbrio, de calma, de paciência, também é importante. Veja, as sementes da verdade de Deus, também em outras denominações. É claro que o ápice da verdade revelada está na Igreja Católica, não negamos isso. Ou seja, não somos relativistas. Aqueles que dizem que todas as religiões são iguais. Não, não são. Há muita diferença em todas elas. Mas como disse muito bem, não eu, mas o então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, quando escreveu uma instrução chamada Dominus Iesus, lá no ano 2000, naquele documento Ratzinger dizia: a verdade da fé, o ápice dela se encontra na Igreja Católica, por isso que ela é a mãe de todas as outras religiões. Mas não podemos negar que há sementes da verdade, parcelas da verdade também em outras denominações, cristãs ou não. Até porque se isso não fosse verdade, então essas pessoas não seriam salvas. Mas como acreditamos que Jesus veio salvar a todos, cristãos ou não, não podemos negar que lá há sementes da verdade sim. E esse documento foi assinado por São João Paulo II, para confirmar que aquilo que estava sendo dito era de fato verdade. Então temos sim que aprender com outros irmãos de outras denominações, mas sem abrir mão daquilo que nós acreditamos que é o ápice da verdade revelada para nós. O problema é quando a gente acha que só a gente é que presta. Deus só age em nós. E ficamos como Josué e como João, né? Deus só pode agir só no nosso grupinho, porque nós é que andamos com Deus, né? Porque eu tive a experiência com o Senhor naquele lugar, então Deus só pode agir em mim. Deus só pode agir no meu grupo, Deus só pode falar através de mim. Por quê? Porque afinal de contas, Deus agiu somente ali. Mas quem somos nós para falar que Deus só pode agir apenas ali? Olhe para o seu irmão que está do seu lado aí, olhe para ele, olhe para ela. Dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela. E sorrindo, diga assim para ele, diga assim para ela: você não é insubstituível. Você não é tudo isso que você pensa que é. E guarde isso, porque normalmente esses pecados acontecem por causa disso, porque a pessoa se acha insubstituível. Não, o meu grupo só funciona porque eu estou lá, a minha pastoral só funciona porque eu sou o coordenador, o meu grupo só vai para frente porque eu aqui estou lá. Rapaz, é só tirar aquela pessoa daquele grupo, aí que o grupo funciona de verdade mesmo. É ela que está atravancando tudo ainda.
Por quê? Porque acha que Deus só age ali nela, né? E aí um belo dia vai para o andar de cima, né? Falece, estica as canelas. Um substituto chega. Aí as pessoas no primeiro mês sentem a saudade que a pessoa já foi, né? Mas aí o substituto faz um trabalho tão bom, tão melhor quanto daquela que já foi, que 2 meses depois já ninguém se lembra daquela que morreu, né? Nossa, porque olha, essa pessoa que está agora no lugar dela, agora, nossa, ela faz isso, ela faz aquilo, ela é assim, ela é assado. A pessoa fica tão empolgado. Aí que a gente nota isso. Eu não sou insubstituível. As coisas não vão para frente só porque eu estou ali. Deus não age somente em mim. Eu não posso restringir, jamais. Não achemos, portanto, que só nós católicos é que prestamos, né? Será que algum irmão de uma outra denominação, ou mesmo uma pessoa sem religião, não poderia ser uma pessoa de boa vontade melhor do que muitos católicos por aí? Sim, podem mesmo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos a ser pessoas humildes e pequenas, porque só nesses tipos de pessoas é que Deus realmente age. Deus só pode agir no coração que realmente está aberto à ação da sua graça. E a ação da graça passa pela humildade, passa pela pequenez, porque o Filho de Deus quis passar por esse mesmo caminho. E depois Jesus vai começar a falar sobre a questão do escândalo, a partir do versículo 42. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Nós não podemos escandalizar as pessoas que vêm até nós. Ao invés de atrair as pessoas, às vezes nós chutamos as pessoas. Ao invés de trazermos a pessoa para perto de Jesus, nós ajudamos a distanciar a pessoa. A pessoa às vezes que tem toda uma boa vontade para poder querer ajudar na igreja, querer fazer um trabalho, contribuir naquela pastoral. Não, aqui você não entra porque aqui já tem dono, aqui o coordenador sou eu é que mando aqui só entra quem eu deixo, quem eu permito, e você não vem, não, ainda mais se conhece a história da pessoa, ainda mais você que já fez isso e aquilo na vida, aqui não é lugar para você, como se aqui fosse o lugar dos santos, dos puros e impecáveis. Então, nós não podemos escandalizar. Poxa vida, se espera de um cristão católico que saiba acolher, e temos aprendido isso muito com o nosso Papa Francisco atualmente. Devemos acolher, trazer a pessoa com o nosso sorriso, com a nossa alegria, com a nossa simplicidade, sem ficar apontando o dedo na cara da pessoa por isso que ela fez ou deixou de fazer, mas simplesmente por ela estar ali, ela já é bem-vinda na sua vida, porque Deus chamou aquela pessoa e nós somos os instrumentos, os arautos de Deus para realmente trazer essa pessoa para mais perto dEle. Então peçamos ao Senhor também essa graça, peçamos ao Senhor. Depois Jesus vai começar a falar sobre uma situação de mutilação, né? Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se pegarmos essa passagem no pé da letra, o que vai ter de gente mutilada por aí, não vai estar no gibi, né? Vai estar todo mundo com gesso aqui semana que vem. Sem braço, sem perna, sem os 2 olhos, né? Por que é que Jesus fala isso? Porque nós temos que arrancar o que há de mal dentro de nós. Temos que arrancar a maldade, a perversão, tudo aquilo que não presta e que nós às vezes fazemos questão de manter aqui dentro de nós. Então é aquela coisa, se você não é capaz de tirar o pecado dentro de você, então pelo menos arranca o órgão que te faz pecar, então, dos males o menor, né? Vamos dar um exemplo prático de uma dessas situações, a situação do olho, né? A pessoa que é viciada naquele diacho daquele pecado da pornografia, e fica lá olhando aquele vídeo na internet, fica lá olhando, mesmo sabendo que é errado, aquela coisa horrível,
mas não é capaz de sair daquele vício, não é capaz de tirar aquele vício da imaginação, do olhar, e fica ali se alimentando com aquilo. Então, meu caro, se você não é capaz, e esse é o sentido dessa passagem, se você não é capaz de tirar esse pecado então da sua mente, do seu coração, então pelo menos arranca o olho para não pecar mais. Veja a situação. Então, se você não é capaz de tirar o pecado de você, então pelo menos tira o órgão que te faz cair em tal pecado. Então, é a radicalidade cristã que passa por uma consciência reta de alguém que quer realmente encontrar o caminho do Senhor, que não pode ficar laica, porque quem está com o Senhor Jesus está em uma nova vida, não é? Então, vamos permitir que o Senhor de fato faça algo em nós. Não somos insubstituíveis, Deus não pode agir só através de nós. O nosso grupo não é o melhor de todos porque eu estou lá. Tem muita gente melhor do que eu, muita gente mais capaz do que eu, até porque eu tenho que aprender a passar a bola para o outro, senão eu vou querer ficar para sempre também na coordenação de alguma coisa, não é? Então, aprendamos com o Senhor, somos discípulos. O problema é quando a gente cisma de querer ser o mestre para sempre, e aí para descer do pedestal fica difícil demais. Então, não sejamos cabeça fechada, como Josué e João foram nessa liturgia dominical. Permitamos que Deus possa agir em quem Ele quiser, como Ele quiser, onde Ele quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.